Boa tarde, pessoal. A gente vai continuar a aula de robótica, né? Continuação, porque eu digo que a gente vai falar sobre um assunto aí pertinente aí, a continuação da aula passada, falando sobre, né, a gente havia falado na aula anterior sobre eletrônica, informática, e aí eu falei um pouco sobre mecânica, né, falando sobre a junção da robótica novamente. Então, a junção da mecânica, da eletrônica e da informática. E hoje a gente vai continuar falando aí um pouco sobre mecânica, que é uma parte aí bem utilizada no meio do mundo industrial e na área da robótica, e é uma área de extrema importância estar aprendendo. Então não adianta a gente aprender aí só a parte de construção, de montagem e programação de placas, programação de impressora 3D e alguns softwares e não conhecer a mecânica em si. Então, como eu havia dito, é a junção de tudo. Então, como que é feito o movimento de cada componente, como ele se comporta, isso aí é de extrema importância. Nas aulas passadas aí eu passei algumas coisas pertinentes a isso, mas eu só passei algo assim meio por cima. Hoje eu vou dar uma introdução também do que eu havia falado e vou estar passando aí mais elementos para a gente estar aprendendo aí hoje. Bom, o primeiro elemento que a gente vai estar vendo hoje vão ser os motores. Então, o que é um motor aí? O motor nada mais é que a parte mais importante de qualquer equipamento, né, pessoal? Então, a gente tem diversos motores. Então, a gente tem um motor aí aqui, como eu estou representando aqui, um motor trifásico, né? Um motor de passo, um motor de carro e um motorzinho elétrico. Bom, são todos motores, né? Mas existem aí diferença entre eles, né? Então, como a gente viu aí nas aulas de impressão 3D, a gente viu bastante aqui esse motorzinho aqui, ó. É um motorzinho de passo, né? É um NEMA 17. Esse motor, como eu havia falado, ele tem um torque maior, ele é forte, né? E ele é compacto, pequeno, mas ele tem uma grande força aí no seu giro, né? E aí você também consegue controlar também o grau de cada movimento, né? Então, se a gente quiser fazer o movimento ali a 90 graus, então fazer esse controle no motor, a gente tem essa autonomia de estar trabalhando dessa forma. Então, elas são utilizadas nas impressoras 3D e diversas máquinas, né? Então, lembrando também, quando eu levei a prótese para vocês lá nas aulas, a ideia de estar implantando um motorzinho desse de torque, né? Para estar gerando, então, ele gira fazendo o giro e através do giro gerando a tração dos fios, né? Então, gerando aquela força de tração. Isso aí a gente também viu um pouquinho nas aulas falando sobre tração, mas como vocês estão agora finalizando os conteúdos do curso, é bom estar passando uma revisão também posteriormente de tudo que a gente viu nas aulas, desde a construção até mesmo dos carrinhos, a construção da ventoinha, a construção de diversos equipamentos que a gente construiu na sala. Seria bom a gente estar revisando aí posteriormente e vendo também as aplicações. Então, a gente viu sobre esse motor de passo, né, falando sobre o torque dele, falando sobre força. A gente tem aqui um motor trifásico, aí um motor de 3 fases, né, um motor mais industrial. Esse motor aí ele é utilizado mais em máquinas, né? Então, como eu também mostrei para vocês nas aulas, algumas máquinas industriais, como torno mecânico, fresadora mecânica, são aquelas máquinas que fazem as peças como se fossem impressão 3D, né? Mas é uma forma onde você vai retirando o material. Então, dentro de cada máquina dessa, existe um motor. Então, ele que é o principal para fazer o nosso objeto funcionar aqui. Ele é de extrema importância. Aí a gente tem aqui esse motor elétrico. Esse motor elétrico vocês podem encontrar aí no carrinho de brinquedo, de controle remoto e diversos equipamentos aí que a gente usa para utilização assim mais de hobby, né? De hobby, quando eu digo, seria mais na brincadeira. Então, esse motor é um motor, ele não tem tanta potência, né?
Mas ele serve para você fazer aí diversos tipos de experimento. Então, um experimento legal que a gente poderia estar fazendo nas aulas era a criação de um carrinho através desse motor elétrico. Então ele tem o mesmo esquema lá do positivo, do negativo. Você consegue fazer a movimentação dele através também de eletroímã. Então é um motorzinho aí bem interessante de estar trabalhando. E aí a gente tem o motorzão aqui, como vocês podem ver aqui, que é um motor de um carro, né? Ó, tem muito mais componente nele aí. A gente pode encontrar polias, a gente pode encontrar carenagens, né? Tubulações, afiações. Então aí no meio aí tem uma elétrica ferrada aí no motor. E através disso daqui, né, toda a movimentação é feita de alguns componentes mecânicos, né? Então o principal lá, quando a gente vê assim para movimentação, a gente precisa de um eixo de movimentação, digamos assim. Uma engrenagem, uma polia, né? E esses eixos aí que fazem a movimentação junto com o motor para gerar o movimento aí na máquina ou no componente. Bom, hoje a gente vai estar falando especificamente dessa movimentação sobre, né? Falando sobre força e atrito. Eu havia falado aqui também sobre a força do motor e acabei não passando esse slide. Mas enfim, então isso aí a gente já viu na aula passada, falando um pouquinho sobre força e atrito. Mas hoje a gente vai estar falando sobre os eixos de movimentação. Então lembrando aí na aula passada, quando eu falei um pouquinho de rolamento. Por que eu coloquei esse rolamento aqui? Porque ele é de extrema importância aí na movimentação. Então a gente vai utilizar o motor, e no motor, né, a gente utilizaria um rolamento, né, que para fazer o giro e o movimento do nosso componente. E através do rolamento a gente traria um outro elemento aí para estar acompanhando esse movimento mecânico. O rolamento ele serve, para quem não viu a aula passada, ele serve aí para evitar atrito aí na movimentação dos eixos. Então eu mostrei na impressora aí um vídeo explicando como que ele é utilizado, a aplicação dele. Mas hoje o importante mesmo, a gente vai falar sobre polias roldanas, né? Então, o que é uma polia? Então, polia, roldana, poli, o moitão é uma peça mecânica muito comum a diversas máquinas, utilizada para transferir força e energia cinética. Uma polia é constituída por uma roda de material rígido, normalmente metal, mas outra comum em madeira, lisa ou sulcada, em sua periferia. Então, pessoal, o que é uma polia aí? Eu li o texto, mas ficou um pouco confuso. Polia, acho que todo mundo já viu aí na casa de vocês, todo mundo já chegou a ver aí. No caso, a máquina de lavar, ela tem uma polia, então é o que gera ali a movimentação. Então você tem a parte motora e movida, que aí eu vou estar explicando isso também. E ele gera o movimento de um componente por inteiro, então uma máquina. Então ele faz o movimento ali através do motor. Então a energia do motor, a força do motor faz com que um elemento como essa polia ou uma engrenagem gere a movimentação para assim gerar o funcionamento da máquina, a parte mecânica da máquina, né? Então tem aqui uns exemplos de polias, né? Então a gente tem essa polia aqui que são duas vias de polia, né? Temos uma outra polia aqui que é uma polia única, mas ambas são utilizadas aí para praticamente a mesma aplicação, né? Normalmente a gente, quando utiliza polias, a gente tem a utilização de correias. Então quando vocês podem ver esses vãos aqui, ó, esses vãos aqui vão as correias. Então a gente tem sempre uma parte motor e uma parte motriz. Quando eu falo de motriz, eu falo de movida, né? Então a gente tem a parte motora, que é a parte onde está o motor. Então imagine que o motor está preso aqui e ele está fazendo essa movimentação aqui. E aqui no outro canto tem uma parte movida. Então aí eu colocaria aqui um rolamento, né?
e esse rolamento faria a movimentação do eixo aí, o funcionamento do meu motor, da minha máquina, digamos que eu queira movimentar. Então eu vou também estar mostrando alguns exemplos, isso aí mais para frente, sobre alguns exemplos sobre utilização de polias em algumas máquinas. Mas é isso aí, pessoal. Então a gente tem essas polias, uma polia 2 vias e outra 1 via.